Meus queridos e maravilhosos amigos, esta noite compartilharei com vocês o segredo mais poderoso de toda a criação. Como falar consigo mesmo de uma forma que transformará completamente seu mundo em apenas 3 dias. Não em 3 meses, nem em 3 anos, mas em 3 dias. Como você pode ver, o poder de sua conversa interna é absoluto. E é o único poder criativo verdadeiro no universo. Agora, quando digo para você conversar consigo mesmo, não estou falando da conversa fiada que a maioria das pessoas tem durante o dia. Estou falando daquela conversa interna que é deliberada, consciente e alinhada com seu estado desejado. Pois sua conversa interna é sua consciência exteriorizada e sua consciência é Deus. Considere as palavras das Escrituras. No princípio, era a palavra. Essas palavras não estão se referindo à declaração de alguma divindade externa. Elas falam de sua palavra interior, de sua conversa interior. Pois você é o poder operante, e sua conversa interna é a palavra que cria todas as coisas. Muitos de vocês me perguntam, Neville, quanto tempo devo esperar para ver meus desejos se manifestarem? E eu lhe digo agora, dê a si mesmo 3 dias de conversa interna adequada e verá seu mundo começar a se transformar. Pois 3 é o número de conclusão nas Escrituras. E quando você mantém a conversa interior adequada por 3 dias, você coloca em movimento forças que vão além de sua compreensão atual. Deixe-me compartilhar com você exatamente como conduzir essa conversa interior. Em primeiro lugar, você deve entender que sua conversa interior deve ser do fim. Você não fala sobre o que quer que seja verdade. Você fala como se o que deseja já fosse verdade. Esse é o grande segredo que a maior parte do mundo não percebeu. Quando você acorda na manhã do seu primeiro dia, sua conversa interna deve ser sobre o estado do seu desejo realizado. Se você deseja riqueza, sua conversa interior deve ser a de uma pessoa rica. Se você deseja saúde, sua conversa interior deve ser a de uma pessoa saudável. Se você deseja amor, sua conversa interior deve ser a de alguém que é profundamente amado. Mas e isso é fundamental, sua conversa interior deve parecer natural. Não deve ser tensa ou forçada. Pois o segredo é o sentimento. E sua conversa interior deve ser acompanhada pelo sentimento de naturalidade. Vou lhe dar um exemplo perfeito das Escrituras. Quando Davi falou com Golias, sua conversa interior não foi espero vencer ou vou dar o meu melhor. Sua conversa interior era do estado de vitória já alcançada. É por isso que ele podia dizer com total convicção, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Agora, durante esses 3 dias, você deve guardar sua conversa interior como se sua vida dependesse disso, porque depende. Toda vez que se pegar envolvido em uma conversa interna que contradiga seu estado desejado, você deve revisá-la imediatamente. Isso não é uma sugestão. É uma ordem se quiser ver seu mundo se transformar. Considere o seguinte: toda conversa externa que você tem é primeiro uma conversa interna. Todo relacionamento que você tem é primeiro uma conversa interna. Todo relacionamento que você tem é primeiro uma conversa interior. Cada circunstância de sua vida é, em primeiro lugar, uma conversa interior. Portanto, ao mudar sua conversa interna por apenas 3 dias, você literalmente muda toda a substância a partir da qual seu mundo é criado. Vou lhe dizer como estruturar sua conversa interior durante esses 3 dias. Pela manhã, suas primeiras palavras internas devem ser do estado de desejo realizado antes de abrir os olhos, antes de mover um músculo. Envolva-se na conversa interior da pessoa que você deseja ser. Se você deseja riqueza sua, conversa interior pode ser: sou muito grato por minha vida abundante. O dinheiro flui para mim de forma fácil e contínua. Estou cercado de prosperidade. Mas lembre-se, essas palavras não devem ser meras afirmações. Elas devem ser ditas com o sentimento de saber que já são verdadeiras. Durante todo o dia, sua conversa interna deve manter o mesmo nível de convicção. Quando surgirem desafios, e eles surgirão, sua conversa interior deve permanecer firme. Se alguém falar de falta, sua conversa interior deve ser de abundância. Se alguém falar de doença, sua conversa interior deve ser de saúde. É nesse ponto que a maioria fracassa na tentativa de mudar o mundo.
Eles permitem que sua conversa interior seja puxada para as circunstâncias atuais, em vez de manter a conversa do estado desejado. Mas eu lhe digo agora, as circunstâncias não têm poder sobre sua conversa interior, a menos que você lhes dê esse poder. Durante esses 3 dias, você deve ser incansável na manutenção de sua nova conversa interior. Quando andar pela rua, sua conversa interior deve ser do estado desejado. Quando fizer suas refeições, sua conversa interior deve ser do estado desejado. Ao se preparar para dormir, sua conversa interior deve ser do estado desejado. Deixe-me compartilhar com você um princípio que testei e comprovei inúmeras vezes. Sua conversa interna é a única realidade. Todo o resto, absolutamente tudo, é uma sombra de sua conversa interior empurrada para fora. Portanto, quando você mantém a conversa interna adequada por 3 dias, você literalmente cria um novo mundo. Muitos de vocês podem estar pensando, mas Neville, 3 dias parece um tempo muito curto para mudar todo o meu mundo. Deixe-me lembrá-lo da história de Jonas. Quanto tempo ele ficou no ventre da baleia? 3 dias. E depois de 3 dias, ele foi transformado. E seu mundo foi transformado. Isso não é coincidência, meus queridos amigos. Isso não é coincidência. Meus queridos amigos, isso é lei. 3 dias de conversa interna adequada é tudo o que é necessário para colocar em movimento as forças que transformarão seu mundo. Mas esses devem ser 3 dias completos, não 3 dias de oscilação entre estados. Durante esses 3 dias, você deve guardar sua conversa interior não apenas nas horas em que estiver acordado, mas também ao adormecer. Pois a última conversa interior que você tem antes de dormir é particularmente poderosa. Ela continua a ecoar em sua mente subconsciente durante o sono. Portanto, ao se preparar para dormir durante esses 3 dias, sua conversa interior deve estar perfeitamente alinhada com o estado desejado. Se você deseja um negócio bem-sucedido, sua conversa interior pode ser: sou muito grato pelo meu negócio próspero. Meus clientes estão encantados com nossos serviços. Os lucros aumentam continuamente. Mas lembre-se, e isso é crucial, sua conversa interior deve ser acompanhada de um sentimento de naturalidade. Deve parecer tão natural ter essa conversa quanto falar sobre o que comeu no café da manhã. É aí que reside o poder, não nas palavras em si, mas no sentimento de naturalidade que as acompanha. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interna cria suas conversas externas. Portanto, durante esses 3 dias, você deve estar particularmente atento também às suas conversas externas. Elas devem estar alinhadas com sua nova conversa interior. Se alguém lhe perguntar como você está, sua resposta deve vir do seu estado desejado. Se alguém falar com você sobre problemas ou dificuldades, sua resposta deve vir do seu estado desejado. Sua conversa externa deve ser um reflexo perfeito de sua nova conversa interna. Muitos de vocês podem achar isso desafiador no início. Talvez se sintam tentados a se envolver em conversas sobre as circunstâncias atuais em vez de seu estado desejado. Mas eu lhe digo agora que é aí que está o seu poder em manter sua nova conversa independentemente das aparências. Em manter sua nova conversa independentemente das aparências. Considere a história de Jesus andando sobre a água. Qual foi a conversa interna dele? Era sobre a impossibilidade de andar sobre as águas. Era sobre o perigo das tempestades. Não sua conversa interior era sobre o estado de domínio sobre todas as leis naturais. E seu mundo exterior tinha de se conformar a essa conversa interior. Durante esses 3 dias, você deve manter o mesmo nível de convicção em sua conversa interior. Você deve falar consigo mesmo como se o estado desejado já fosse sua realidade. Não como se fosse, não como se pudesse ser, mas como se fosse. Deixe-me compartilhar com você como lidar com as dúvidas quando elas surgirem durante esses 3 dias. E elas surgirão. Quando uma dúvida surgir em sua mente, não lute contra ela. Em vez disso, revise imediatamente sua conversa interna. Se você se pegar dizendo interiormente que isso não está funcionando, revise isso imediatamente também. Tudo está funcionando perfeitamente. Meu mundo está se transformando agora. Essa revisão deve ser imediata e completa. Você não pode permitir que a dúvida permaneça em sua conversa interna. Lembre-se, sua conversa interna é a única realidade.
Portanto, uma conversa interna duvidosa criará uma realidade externa duvidosa. Portanto, uma conversa interna duvidosa criará uma realidade externa duvidosa. Ao longo desses 3 dias, sua conversa interior deve ser dominada pela gratidão. Não gratidão pelo que você espera que venha a acontecer, mas gratidão pelo que já é seu em seu estado desejado. Essa gratidão deve fazer parte de sua conversa interna durante todo o dia. Ao acordar pela manhã, sua conversa interior deve ser repleta de gratidão. Ao realizar suas atividades diárias, sua conversa interior deve ser repleta de gratidão. Ao se preparar para dormir, sua conversa interior deve ser repleta de gratidão. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interior cria seus estados interiores, e seus estados interiores criam seu mundo exterior. Portanto, durante esses 3 dias, sua conversa interior deve criar e manter o estado interior de seu desejo realizado. Se você deseja riqueza, sua conversa interna deve criar e manter o estado interno de consciência de riqueza. Se você deseja saúde, sua conversa interna deve criar e manter o estado interno de consciência de riqueza. Se você deseja saúde, sua conversa interna deve criar e manter o estado interno de consciência de saúde. Se você deseja amor, sua conversa interior deve criar e manter o estado interior de ser amado. Muitos de vocês podem estar se perguntando: o que fazer se escorregarem em sua conversa interior durante esses 3 dias? Quero deixar bem claro que você não deve se condenar. Em vez disso, revise imediatamente a conversa. Lembre-se de que está se treinando para manter uma nova conversa interior. E como qualquer treinamento, isso requer prática. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser seu foco principal. Todas as outras atividades devem ser secundárias à manutenção de sua nova conversa interior, pois você está literalmente recriando seu mundo por meio dessa conversa. Deixe-me compartilhar com você como estruturar sua conversa interior para desejos específicos. Se você deseja uma casa nova, sua conversa interior pode ser: adoro morar na minha linda casa nova. Tudo nela é perfeito para mim. Se você deseja uma promoção, sua conversa interior pode ser: sou muito grato pelo meu novo cargo. É tudo o que eu queria e muito mais. Mas lembre-se, essas não são meras palavras. Elas devem ser acompanhadas pela sensação de viver em um novo lar, pela sensação de trabalhar em um novo cargo. A desistência é o segredo, e sua conversa interna deve gerar a sensação de seu desejo realizado. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser específica. Uma conversa interna vaga gera resultados vagos. Portanto, fale consigo mesmo com clareza sobre seu estado desejado. Seja específico em sua conversa interior sobre o que lhe é grato, o que está vivenciando e o que está desfrutando em seu estado desejado. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interior cria seu autoconceito, e seu autoconceito cria seu mundo. Portanto, durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser sobre quem você é, não apenas sobre o que você tem. Se você deseja sucesso, sua conversa interior deve ser sobre ser uma pessoa de sucesso, não apenas sobre ter sucesso. Se você deseja abundância, sua conversa interior deve ser sobre ser uma pessoa abundante, não apenas sobre ter dinheiro. Ser uma pessoa abundante, não apenas sobre ter dinheiro. Se você deseja amor, sua conversa interior deve ser sobre ser uma pessoa amada, não apenas sobre ter um relacionamento. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser contínua, não no sentido de tagarelice constante, mas no sentido de alinhamento consistente com seu estado desejado. Toda vez que você se conscientizar de sua conversa interior, ela deve ser do seu estado desejado. Deixe-me compartilhar com você como manter essa continuidade. Defina lembretes para si mesmo ao longo do dia. Toda vez que olhar para o relógio, toda vez que fizer uma refeição, toda vez que entrar em uma sala, deixe que esses sejam os gatilhos para verificar sua conversa interior. Mas lembre-se, sua conversa interna não deve ser mecânica. Ela deve ser viva com sentimento, rica com a emoção de seu estado desejado, pois é o sentimento que dá poder à sua conversa interior. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser soberana. Você não deve permitir que ninguém ou nada dite sua conversa interior,
nem as circunstâncias, nem as opiniões de outras pessoas, nem as experiências passadas. Nada deve ter poder sobre sua conversa interior, exceto você. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interior cria suas expectativas, e suas expectativas criam sua experiência. Portanto, durante esses 3 dias, sua conversa interior deve criar as mais altas expectativas de bem para si mesmo. Muitos de vocês podem estar pensando, mas Neville, e se o meu estado desejado parecer impossível, deixe-me lembrá-lo de que nada é impossível para sua conversa interior. Sua conversa interior é Deus em ação, e para Deus todas as coisas são possíveis. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser sobre possibilidade e não sobre probabilidade. Você deve falar consigo mesmo, a partir do estado de seu desejo realizado, independentemente de quão provável ou improvável possa parecer para sua mente racional. Deixe-me compartilhar com você como lidar com os aparentes fracassos durante esses 3 dias. Se acontecer algo que pareça contradizer seu estado desejado, sua conversa interna deve permanecer inalterada. Você deve falar consigo mesmo como se o aparente fracasso fosse na verdade parte do perfeito desenvolvimento de seu desejo. Lembre-se, sua conversa interna está criando sua realidade e não o contrário. Portanto, nenhuma circunstância externa tem o poder de mudar sua conversa interna, a menos que você dê esse poder a ela. Ao longo desses 3 dias, sua conversa interior deve ser sua companhia constante. Ela deve ser a lente pela qual você vê cada experiência, o filtro pelo qual interpreta cada evento, o padrão pelo qual mede cada circunstância. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interior cria seu sistema de crenças, e seu sistema de crenças, e seu sistema de crenças cria sua realidade. Portanto, durante esses 3 dias, sua conversa interior deve reforçar consistentemente as crenças que apoiam seu estado desejado. Durante esses 3 dias, sua conversa interna deve ser um reflexo perfeito da pessoa que você deseja ser. Você deve falar consigo mesmo como essa pessoa. Você deve falar consigo mesmo como essa pessoa falaria. Pensar como essa pessoa pensaria, sentir como essa pessoa sentiria. Deixe-me compartilhar com você como manter esse nível de consciência. Quando você se pegar falando de seu estado antigo, pergunte-se imediatamente como eu estaria falando comigo mesmo se já fosse a pessoa que desejo ser. Em seguida, revise sua conversa interna de acordo com isso. Durante esses 3 dias, sua conversa interna deve ser sobre o que é, não sobre o que foi ou o que poderia ser. Você deve falar consigo mesmo no presente. Você deve falar consigo mesmo no tempo presente a partir do estado de seu desejo realizado. Isso é fundamental para a manifestação de seu desejo. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interna cria seu futuro, mas ela o faz criando seu presente. Portanto, durante esses 3 dias, sua conversa interior deve tornar o futuro desejado sua realidade presente. Muitos de vocês podem estar se perguntando o que acontecerá depois desses 3 dias. Deixe-me dizer-lhes que, se mantiverem a conversa interna adequada por 3 dias, terão colocado em movimento forças que devem resultar na manifestação de seu desejo. Durante esses 3 dias, sua conversa interna deve ser sua principal ferramenta de criação. Todos os outros métodos, técnicas e abordagens devem ser secundários à manutenção de sua nova conversa interior. Deixe-me compartilhar com você como saber se sua conversa interior está correta. Se ela parecer natural, se parecer real, se parecer verdadeira mesmo diante de evidências contrárias, então sua conversa interior está correta. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser protegida como uma joia preciosa. Você deve protegê-la contra a dúvida, contra o medo, contra a negatividade, pois sua conversa interior é a própria substância a partir da qual seu mundo é criado. Deixe-me compartilhar com você outro princípio. Sua conversa interior cria seu relacionamento consigo mesmo, e seu relacionamento consigo mesmo cria todos os outros relacionamentos. Portanto, durante esses 3 dias, sua conversa interior deve refletir o relacionamento mais elevado e amoroso consigo mesmo. Durante esses 3 dias, sua conversa interior deve ser sua prática sagrada. Você deve tratá-la com a mesma reverência,
que um sacerdote trata suas orações, que um cientista trata seus experimentos, que um artista trata suas criações. Deixe-me compartilhar com você como manter esse nível de devoção. Veja sua conversa interna como sua conexão direta com o poder criativo do universo. Pois é exatamente isso que ela é. Sua consciência em ação, criando seu mundo. Sua consciência em ação, criando seu mundo. Ao longo desses 3 dias, sua conversa interior deve ser um lembrete constante de quem você realmente é, o poder de oferta em seu mundo, o Criador da realidade, o Deus de seu jovem interior. E é assim, meus queridos amigos, que vocês devem falar consigo mesmos durante 3 dias, se quiserem transformar seu mundo. Não às vezes nem ocasionalmente, mas de forma consistente, contínua, constante. Vezes não ocasionalmente, mas de forma consistente, contínua, constante. Pois sua conversa interior é a palavra de Deus em ação, e ela não pode voltar vazia. Lembre-se disso, seu mundo é sua conversa interior transmitida. Portanto, guarde sua conversa interior durante esses 3 dias, como se sua vida dependesse disso, porque depende. Então, o que você fará com esse conhecimento continuará com sua velha conversa interior, criando os mesmos resultados que sempre criou. Ou você começará hoje, neste momento, a manter uma nova conversa interior que deve criar um novo mundo. A escolha é sua, mas a lei é absoluta. Sua conversa interior cria sua realidade. Portanto, fale consigo mesmo por 3 dias, como se seus desejos já estivessem realizados, e veja seu mundo se transformar. Essa é a mensagem que quero deixar para você esta noite. Não porque seja fácil, mas porque é verdadeira. Não porque seja simples, mas porque é poderosa. Não porque é o que você quer, mas porque é verdade. Não porque é simples, mas porque é poderoso. Não porque é o que você esperava ouvir, mas porque é o que você precisava ouvir. Lembre-se, 3 dias de conversa interna adequada transformarão seu mundo. Todas as vezes. E não vale a pena pensar nisso. Quero compartilhar com você o maior segredo do mundo, um segredo que a grande maioria da humanidade não entende nem aplica. Esse segredo é sobre a verdadeira natureza da realidade, e como você a está criando momento a momento por meio de sua imaginação e consciência. O mundo que você percebe fora de si mesmo nada mais é do que um reflexo, um eco, uma sombra do que existe dentro de você. A realidade externa que você vivencia diariamente não é a causa das condições de sua vida, mas sim o efeito. Você é o poder operante, você é o princípio causal, você é a divindade que molda seu mundo, a conversa interna. Vamos começar discutindo o que chamo de conversa interna. Durante todo o dia, há uma conversa acontecendo dentro de você. Você está constantemente conversando consigo mesmo sobre os acontecimentos do dia, sobre outras pessoas, sobre suas esperanças, seus medos, suas expectativas. Essa conversa interna está moldando seu mundo de forma muito mais poderosa do que você pode imaginar. O que você está dizendo a si mesmo nesses momentos particulares está ensaiando um fracasso. Essa conversa interna está moldando o seu mundo de forma muito mais poderosa do que você pode imaginar. O que você está dizendo a si mesmo nesses momentos particulares está ensaiando o fracasso, está constantemente se lembrando de decepções passadas, está dizendo a si mesmo que o que deseja é muito difícil, muito improvável, muito além do seu alcance. Se sim, então você está ativamente criando essas mesmas condições em seu mundo exterior. Sua conversa interna é sua linha direta com o poder criativo do universo. É por meio desse diálogo interno que você manifesta a sua realidade. E a verdade notável é que você pode mudar sua conversa interior a qualquer momento. E ao fazer, isso mudar seu mundo inteiro. Imagine por um momento que está tendo uma conversa consigo mesmo sobre um desejo que arde dentro de você. Talvez seja um novo emprego, um relacionamento amoroso, abundância financeira, saúde perfeita. Em sua conversa interna, você está falando do fim. Está experimentando a alegria, a satisfação, a realização de já ter o que deseja, ou está falando a partir da falta do desejo da ausência. Quando digo falar a partir do fim, quero dizer assumir.
A consciência de já ser a pessoa que deseja ser, já ter o que deseja ter. Essa é a arte da revisão, não mudando o passado em um sentido físico, mas mudando sua memória e percepção dele, o que muda o impacto dele em seu presente e futuro. A lei da suposição. Isso nos leva ao que considero o princípio fundamental da manifestação, a lei da suposição. A lei da suposição afirma que se você presumir que já é a pessoa que deseja ser, que já tem o que deseja ter, que já está vivenciando o que deseja vivenciar, e se persistir nessa suposição, apesar de todas as evidências em contrário, essa suposição se transformará em fato. Observe que eu disse persistir nessa suposição, apesar de todas as evidências em contrário. Isso é fundamental. O mundo exterior, seus sentidos, as opiniões dos outros, tudo isso inicialmente contradiz sua suposição. Isso é natural e esperado. O mundo exterior é uma sombra de suposições passadas. Leva tempo para que uma nova suposição se exteriorize em sua realidade tridimensional. Muitos de vocês desistem cedo demais. Você faz uma nova suposição. Sentem que é a realidade. Vivem a partir do fim por um curto período de tempo, mas depois olham ao redor e veem que nada mudou. Então você abandona sua suposição e retorna ao antigo estado de consciência. Mas se você tivesse persistido, se tivesse mantido sua suposição, independentemente das aparências, teria visto seu desejo se manifestar. Independentemente das aparências, você teria visto seu desejo se manifestar. O segredo, então, é assumir o sentimento de que seu desejo foi realizado, experimentar em sua imaginação a realidade do que você deseja e, em seguida, não fazer nada, absolutamente nada para que isso aconteça. Esse é o verdadeiro significado. De não faça nada depois disso e observe como tudo se encaixa. O sábado. Nas Escrituras, há um profundo simbolismo no conceito do sábado. Deus criou durante 6 dias e no 7º dia descansou. Ele não fez nada. Por quê? Porque o trabalho estava concluído. Em seu processo de manifestação chega um ponto em que seu trabalho também é concluído. O trabalho foi concluído. Seu processo de manifestação chega a um ponto em que seu trabalho também é concluído. Esse trabalho é o trabalho de assumir. Uma vez que você tenha assumido o sentimento de que seu desejo foi realizado, uma vez que tenha entrado no estado de consciência de já ser ter ou experimentar o que deseja, seu trabalho está feito. O sábado representa a atitude mental de descansar no conhecimento de que o que você imaginou está agora no processo de se tornar uma realidade física. É um estado de confiança calma, de expectativa pacífica. É a cessação do esforço, da preocupação e da ansiedade. É, em essência, não fazer nada. A maior parte da humanidade não entende esse princípio. Eles acreditam que a manifestação exige ação constante, esforço constante, luta constante. Mas eu lhes digo que o universo não responde à ação ou ao esforço. Ele responde apenas à consciência, ao estado que você ocupa em sua mente. Deixe-me compartilhar uma experiência pessoal para ilustrar esse princípio. Há muitos anos eu queria viajar para Barbados para visitar minha família. Entretanto, eu não tinha dinheiro para a viagem. Em vez de me concentrar na falta de dinheiro, comecei a me imaginar dormindo na casa de minha infância em Barbados. Noite após noite, ao adormecer, eu imaginava a sensação única da minha cama lá, os sons da vida na ilha, os cheiros familiares da minha casa. Não me preocupei em como conseguiria o dinheiro. Não fiz planos ansiosos nem planejei acumular os fundos. Simplesmente vivi em minha imaginação a experiência de já estar em Barbados. E então não fiz nada. Continuei com minha vida diária, assegurando o conhecimento de que o que eu havia imaginado estava agora em processo de manifestação. Em pouco tempo recebi uma carta de meu irmão contendo exatamente a quantia de dinheiro que eu precisava para a viagem. O caminho havia sido aberto não por meu esforço ou ação, mas por minha suposição e minha disposição de não fazer nada além de confiar na lei. O impedimento do esforço. Vamos explorar porque o esforço não é apenas desnecessário, mas pode, na verdade, impedir a manifestação de seus desejos. Quando você se esforça para alcançar algo, está implicitamente reconhecendo que ainda não o tem.
Você está afirmando sua ausência em vez de sua presença. Isso é contrário. A lei da suposição que exige que você assuma a sensação de já ter o que deseja. Esforço implica luta e luta implica resistência. Onde há resistência, não há o fluxo livre de energia criativa que permite que sua suposição se exteriorize em seu mundo. O universo não exige seu esforço. Ele exige apenas seu alinhamento, sua congruência com o estado de já ter recebido. Considere a história bíblica do filho pródigo. Quando ele voltou para casa, seu pai não exigiu que ele trabalhasse para reconquistar seu lugar na família. O pai imediatamente comemorou seu retorno, vestiu-o com roupas finas e matou o bezerro gordo para um banquete. É assim que o universo reage ao seu retorno ao estado de ter o que você deseja. Ele não exige esforço. Ele celebra seu retorno à plenitude. O não fazer nada de que falo não é passividade ou resignação. É uma confiança poderosa e ativa na lei de seu próprio ser. É a confiança de dar um passo atrás e permitir que o universo se reorganize para corresponder à sua suposição. É a sabedoria de saber que uma vez que a semente da suposição tenha sido plantada, ela crescerá por conta própria sem que você a cuide com ansiedade. O poder da revisão. Agora vamos nos aprofundar na prática da revisão, que é uma ferramenta poderosa nesse processo de não fazer nada. A revisão é a arte de reimaginar eventos passados de forma a apoiar seu estado desejado. Se você teve experiências que contradizem o estado que deseja incorporar, pode revisá-las em sua imaginação. Por exemplo, se você deseja abundância financeira, mas tem lembranças de falta e limitação, pode revisar essas lembranças. Você pode reimaginá-las como experiências de abundância, de ter mais do que o suficiente. Isso não é negação ou ilusão. É o reconhecimento de que o passado existe apenas em sua consciência e, portanto, pode ser transformado por sua consciência. A revisão permite que você limpe sua casa mental, remova as contradições do seu estado desejado. E uma vez que essas contradições sejam removidas, sua suposição pode criar raízes e florescer sem oposição. Já vi inúmeros casos de pessoas que transformaram suas vidas por meio da prática da revisão. Uma mulher que conheci tinha um longo histórico de relacionamentos problemáticos. Todas as noites antes de dormir, ela revisava seu dia reimaginando interações harmoniosas e amorosas com todas as pessoas que encontrava. Em poucos meses, a qualidade de seus relacionamentos se transformou completamente, culminando em uma parceria linda e amorosa que antes parecia impossível. Esse é o poder de não fazer nada, de simplesmente revisar seus padrões mentais e depois permitir que o universo responda ao seu novo estado de consciência, o estado de desejo realizado. O estado do desejo realizado não é meramente um exercício mental, é uma mudança completa na consciência. É tornar-se em sua mente e coração a pessoa que já tem o que você deseja. Esse estado tem um tom de sentimento distinto, uma frequência específica, que você pode aprender a reconhecer e incorporar. Quando você entra no estado do desejo realizado, há uma sensação de alívio, de satisfação e de gratidão. Não há ansiedade, nem apego, nem necessidade desesperada. Há simplesmente a alegria tranquila de ter o que você deseja, de ser quem você quer ser. Esse estado nem sempre é fácil de acessar, principalmente se você passou anos em estados de falta de limitação. Mas ele é acessível a todos, pois é seu estado natural. Você nasceu para criar, manifestar e experimentar a realização de seus desejos. Foram apenas as crenças e suposições acumuladas durante toda uma vida que obscureceram essa capacidade natural. Para entrar no estado do desejo realizado, comece com pequenas coisas. Pratique assumir a sensação de já ter algo simples que você deseja. Sinta a realidade disso. Viva a partir desse estado. E então observe como isso se manifesta em seu mundo exterior. À medida que você adquire confiança nesse processo, pode aplicá-lo a desejos cada vez mais significativos. O segredo é tornar esse estado mais real para você do que a evidência de seus sentidos. Seus sentidos físicos mostram o mundo como ele é, não como ele está se tornando. Sua imaginação mostra o mundo como ele pode ser, como ele será, quando sua suposição se tornar um fato.
em qual você confiará na sombra das suposições do passado ou no poder criativo de sua consciência atual? A naturalidade do ter. Uma barreira que muitos enfrentam para manter o estado de desejo realizado é a sensação de que ter o que desejam seria extraordinário, incomum ou antinatural. Mas pense, é antinatural uma flor desabrochar. É extraordinário que uma semente se torne uma árvore. É incomum que o sol nasça todas as manhãs. Da mesma forma, é totalmente natural que você experimente a realização de seus desejos. Essa é a lei de seu ser. O universo é infinitamente abundante e você é um receptor natural dessa abundância. Seus desejos não são aleatórios ou arbitrários. Eles são o despertar do divino dentro de você, buscando expressão por meio de sua vida única. Quando você assumir o estado de ter o que deseja, não o considere algo estranho ou excepcional. Considere-o como a coisa mais natural do mundo. Sinta sua normalidade, sua ordinariedade. Essa sensação de naturalidade ajudará a ancorar sua suposição em sua consciência, facilitando sua manutenção, mesmo diante de evidências contraditórias. Considere uma criança que pede um brinquedo a seus pais. Se o pai disser que sim, a criança não continua implorando e suplicando. Ela simplesmente agradece e sai para brincar com a certeza de que o brinquedo lhe será dado. A criança não se preocupa em saber como os pais conseguirão o dinheiro para comprar o brinquedo, ou quando exatamente ele chegará. A criança simplesmente confia e não faz nada além de esperar em um estado de expectativa feliz. Essa é a atitude que você deve adotar em relação às suas próprias manifestações. Depois de ter assumido o sentimento de desejo realizado, agradeça ao universo e siga com seus afazeres assegurando o conhecimento de que o que você pediu já é seu no reino da consciência e agora está se movendo em sua direção no reino da forma. O momento divino. Outro aspecto de não fazer nada é honrar o tempo divino. Quando você planta uma semente no solo, não a desenterra todos os dias para ver se ela brotou. Você a planta rega e depois permite que ela cresça de acordo com seu próprio tempo natural. Da mesma forma, quando você planta a semente de uma suposição em sua consciência, precisa dar tempo para que ela cresça. Algumas manifestações ocorrem quase instantaneamente, enquanto outras levam mais tempo. O tempo não depende de sua mente consciente. Ele é determinado por uma infinidade de fatores que estão além de sua percepção. Tentar forçar a manifestação a ocorrer em seu tempo é como tentar forçar uma flor a desabrochar antes do tempo. Isso não pode ser feito, e a tentativa só prejudicará o processo natural. Em vez disso, confie que o universo sabe exatamente quando e como trazer sua suposição para a realidade física. Essa confiança é um aspecto crucial de não fazer nada. É a paciência para permitir que o universo trabalhe em sua própria maneira e momento perfeitos. É a confiança de saber que o que é seu pode ser retido de você e o que não é seu não pode ser forçado a entrar em sua experiência. O conhecimento interior. Ao praticar a arte da suposição e a disciplina de não fazer nada, você desenvolverá um conhecimento interior, uma confiança tranquila de que o que você supôs está agora no processo de manifestação. Esse conhecimento está além da fé, além da crença. É uma certeza profunda e inabalável de que a lei está funcionando, que sua suposição está sendo exteriorizada, que seu desejo está se movendo em sua direção. Esse conhecimento interno não grita, não precisa de afirmação ou reforço constante. É uma voz mansa e delicada que diz que está feito. E nessa certeza tranquila, você encontra paz. Você deixa de se esforçar, de se preocupar, de manipular. Você simplesmente sabe. Esse saber é o verdadeiro significado da fé. Fé não é esperar que algo aconteça. Fé é saber que isso já aconteceu na consciência e agora está sendo expresso na forma. A fé é a evidência das coisas que não se veem, a substância das coisas que se esperam. É a capacidade de ver o invisível, de experimentar o intangível, de conhecer o incognoscível. À medida que desenvolver esse conhecimento interior, você perceberá que não fazer nada se tornará cada vez mais fácil. Você não sentirá mais a necessidade de controlar os resultados ou manipular as circunstâncias.
Simplesmente descansará com o conhecimento de que o que imaginou está sendo trazido à sua experiência pelo mesmo poder que cria mundos, o estado semelhante ao sono. Há um estado de consciência que chamo de estado semelhante ao sono que é particularmente propício para plantar a semente da suposição. Esse estado é a zona crepuscular sonolenta entre a vigília e o sono, quando a mente consciente relaxa seu controle e o subconsciente se torna mais acessível. Nesse estado, as barreiras entre a mente consciente e a subconsciente são reduzidas, permitindo que sua suposição afunde profundamente no solo fértil do subconsciente. O subconsciente não discrimina entre o que é imaginado e o que é experimentado, por meio dos sentidos físicos. Para o subconsciente, uma experiência imaginária é tão real quanto uma experiência física. É por isso que geralmente recomendo que você pratique seus atos imaginários ao adormecer à noite e ao acordar pela manhã. Nesses estados de crepúsculo, sua suposição pode contornar o ceticismo e a resistência da mente consciente e se impor diretamente no subconsciente, que é o poder criativo dentro de você. Quando entrar no estado semelhante ao sono, imagine uma cena que implique a realização de seu desejo. Torneia tão vívida e real quanto possível. Sinta as texturas, ouça os sons, sinta os aromas. Envolva todos os seus sentidos em sua experiência imaginária. E o mais importante, sinta as emoções que acompanhariam a realização de seu desejo, a alegria, a gratidão, a satisfação. Repita esse ato imaginário, noite após noite, adormecendo com a consciência de já ter ou experimentar o que deseja. Ao fazer isso, você estará plantando a semente da suposição no solo fértil de sua mente subconsciente. E então, depois de plantar a semente, você não faz nada. Você permite que ela crie raízes e cresça por conta própria a liberação do desejo. Um dos paradoxos da manifestação é que para receber o que deseja, você precisa liberar seu apego a ele. Isso não significa que você pare de desejar. Significa que você deixa de desejá-lo de um lugar de falta de necessidade e de desespero. Você o deseja a partir de um ponto em que já o tem na consciência. Quando você realmente assume o estado de desejo realizado, há uma liberação natural do desejo. O desejo não desaparece, mas é transformado. Não é mais uma necessidade ardente. É uma alegria tranquila. Não é mais um desejo desesperado. É um ter pacífico. Essa liberação do desejo é um aspecto crucial de não fazer nada. Considere a injunção bíblica de deixar ir e deixar Deus. É exatamente disso que estou falando. Quando você tiver feito a sua suposição, quando tiver entrado no estado de desejo realizado, você deve então deixar ir. Liberar o desejo para o universo. Confie que o mesmo poder que criou as estrelas e os oceanos pode certamente trazer seu desejo à manifestação. Essa liberação não significa que você se esqueça do seu desejo ou pare de desfrutar da sensação de sua realização em sua imaginação. Significa que você deixa de se preocupar com ele, de ficar obcecado com ele, de tentar fazer com que ele aconteça por meio de seu esforço e ação. Você simplesmente vive com a confiança tranquila de que ele já é seu em consciência e agora está se movendo em direção a você na forma. O poder da gratidão. A gratidão é um dos estados de consciência mais poderosos para a manifestação. Quando você é grato, está reconhecendo que já recebeu. Esse reconhecimento reforça sua suposição e acelera a manifestação dela em seu mundo exterior. Pratique o sentimento de gratidão genuína pela realização de seu desejo mesmo antes de ver a evidência disso em sua realidade física. Agradeça ao universo por já ter lhe dado o que você pediu. Sinta a alegria, a apreciação e a maravilha de já ter recebido seu desejo. Essa atitude de gratidão não é fingimento ou faz de conta. É o reconhecimento de uma verdade espiritual que o que você assumiu na consciência já é seu no único reino que importa, o reino da própria consciência. A manifestação física é apenas a sombra, o eco, o reflexo do que já existe dentro de você. Ao cultivar essa atitude de gratidão, você perceberá que suas suposições se enraizam mais rapidamente e se manifestam com mais facilidade. A gratidão abre o caminho para o fluxo da abundância.
Ela o alinha com a frequência do recebimento. Ela abre seu coração e sua mente para as infinitas bênçãos que estão sempre disponíveis para você. O teste da suposição. Como saber se você realmente assumiu o estado de desejo realizado? Há um teste simples. Se o seu desejo se manifestasse em sua realidade física, neste exato momento, como você se sentiria? Esse sentimento é o que você deve capturar e incorporar em sua consciência. Se você sentiria alegria, então deve sentir alegria agora. Se quiser sentir paz, precisa sentir alegria agora. Se quiser sentir paz, precisa sentir paz agora. Se quiser sentir confiança, precisa sentir confiança agora. O sentimento é o segredo. O sentimento é a frequência que atrai a manifestação. O sentimento é o ímã que atrai seu desejo do reino da possibilidade para o reino da realidade. Se você achar difícil capturar e manter esse sentimento, então ainda não assumiu totalmente o estado de desejo realizado. Continue a praticar seus atos imaginários. Continue a revisar pensamentos e experiências contraditórios. Continue a viver a partir do fim, falando e agindo como se seu desejo já fosse uma realidade física. E então, depois de fazer esse trabalho interno, não faça nada. Permita que o universo responda ao seu novo estado de consciência. Confie na lei. Confie no processo. Confie em você mesmo como o poder operante em sua própria vida. A ponte de incidência. Quando você assume o estado de desejo realizado e depois não faz nada, o universo começa a construir o que chamo de ponte de incidência, uma série de eventos aparentemente não relacionados que levam inevitavelmente à manifestação de seu desejo. Essa ponte de incidência não é algo que você planeja ou projeta. Não é algo que você possa prever ou antecipar. É a maneira do universo de trazer sua suposição para a realidade física pelo caminho de menor resistência. Seu trabalho não é construir essa ponte. Seu trabalho não é nem mesmo ver como a ponte pode ser construída. Seu trabalho é simplesmente assumir o estado de desejo realizado e permitir que o universo construa a ponte para você. Muitas vezes, os eventos que constituem essa ponte parecerão totalmente alheios ao seu desejo. Um encontro casual, uma conversa aleatória, uma oportunidade inesperada podem parecer insignificantes no momento, mas são a maneira de o universo levá-lo à manifestação de seu desejo. É por isso que não fazer nada é tão poderoso. Quando você tenta realizar seu desejo por meio de seu próprio planejamento e a ação está se limitando ao que pode conceber ou imaginar. Mas quando você assume o estado e depois não faz nada, está permitindo que a inteligência infinita do universo trabalhe a seu favor, criando caminhos e possibilidades que sua mente consciente jamais poderia ter concebido. O teste da fé. O período entre sua suposição e a manifestação visível dela é o verdadeiro teste de sua fé. É fácil acreditar quando você pode ver as evidências diante de seus olhos. Mas você consegue acreditar quando não há evidência externa. Você consegue manter sua suposição diante de um aparente fracasso ou atraso. Esse é o desafio e a oportunidade de não fazer nada. É o convite para confiar no invisível, para ter fé no invisível, para saber que o que você supôs na consciência já é uma realidade mesmo que ainda não possa percebê-la com seus sentidos físicos. Durante esse período de aparente inatividade, lembre-se de que enormes mudanças estão ocorrendo sob a superfície. Assim como uma semente germina na escuridão do solo antes de chegar à luz, sua suposição está germinando na escuridão do seu subconsciente antes de chegar à sua experiência visível. Escuridão do seu subconsciente antes de chegar à sua experiência visível. Não fique desanimado com atrasos ou retrocessos aparentes. Eles geralmente fazem parte da ponte de incidentes e etapas necessárias no processo de manifestação. Confie que tudo está se desenrolando perfeitamente mesmo que não pareça assim de sua perspectiva limitada. A lei da reversibilidade. Há um princípio na física conhecido como a lei da reversibilidade. Há um princípio na física conhecido como a lei da reversibilidade que afirma que a energia pode fluir em ambas as direções ao longo do mesmo caminho. Essa lei tem uma contrapartida metafísica. Os estados de consciência que resultam de
Condições físicas podem, quando induzidos deliberadamente, produzir essas mesmas condições físicas. Por exemplo, se o sucesso produz um sentimento de confiança, então a indução deliberada do sentimento de confiança pode produzir sucesso. Se a saúde produz um sentimento de vitalidade, então a indução deliberada do sentimento de vitalidade pode produzir saúde. Se a abundância produz um sentimento de segurança, então a indução deliberada do sentimento de segurança pode produzir abundância. Essa lei da reversibilidade é a base científica para a prática de assumir o sentimento do desejo realizado. Ao induzir deliberadamente o sentimento que resultaria da realização de seu desejo, você coloca em movimento as causas que produzirão essa realização. E uma vez que tenha induzido esse sentimento, uma vez que tenha assumido esse estado de consciência, você não precisa fazer mais nada. A lei trabalhará por conta própria, produzindo em seu mundo exterior as condições que correspondem ao seu estado interior. A prática diária. Deixe-me agora delinear uma prática diária simples para aplicar o princípio de não fazer nada depois de assumir o estado de desejo realizado. Identifique claramente seu desejo. O que você quer ter ou experimentar. Construa uma cena que implique a realização desse desejo. Essa deve ser uma cena curta e simples que possa ser facilmente reproduzida em sua imaginação. Ao adormecer todas as noites, entre no estado semelhante ao sono e, em seguida, encene essa cena em sua imaginação. Sinta-a como real. Experimente-a com todos os seus sentidos. Sinta as emoções que acompanhariam a realização de seu desejo. Durante o dia, sempre que pensar em seu desejo, lembre-se de que ele já é seu em consciência. Sinta a gratidão, a alegria e a satisfação de já tê-lo recebido. Se perceber pensamentos ou sentimentos que contradizem sua suposição, revise-os com cuidado. Não lute ou resista a eles, pois o que você resiste, persiste. Simplesmente revise-os, reimaginando-os de uma forma que apoie sua suposição. Realize suas atividades diárias com a consciência de já ser, ter ou experimentar o que deseja. Deixe que suas palavras, suas ações e suas decisões fluam desse novo estado de consciência. Libere toda a ansiedade, toda a preocupação com o como ou o quando da manifestação. Confie na lei, confie no processo, confie em você mesmo como o poder operante. Não faça nada para que isso aconteça. Permita que aconteça, por meio de você e para você, mas não por você. Essa prática diária, se seguida fielmente, transformará sua vida de maneiras que você não pode imaginar agora. É a prática dos místicos, dos sábios, dos adeptos espirituais ao longo da história. É a prática que Jesus ensinou quando disse: "Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e será de vocês." A rendição definitiva. Não fazer nada depois de assumir o estado de desejo realizado. É a rendição definitiva. É o reconhecimento de que você não é o executor, mas o observador da ação. É o reconhecimento de que o universo sabe melhor do que sua mente consciente como trazer seu desejo à manifestação. Essa rendição não é fraqueza, não é resignação ou derrota. É a força mais profunda, pois é o alinhamento com o poder criativo do próprio universo. É a disposição de deixar de lado a perspectiva limitada do ego e abraçar a sabedoria infinita do divino. Quando você realmente se render dessa forma, verá que começarão a acontecer coisas que você não poderia ter planejado ou criado. Surgirão oportunidades que você não poderia ter previsto. Aparecerão recursos que você não sabia que existiam. Entrarão em sua vida pessoas que estão perfeitamente alinhadas com seu desejo e seu propósito. Essa é a magia e o mistério de não fazer nada. Não é inação, é ação alinhada. Não é passividade, é receptividade perfeita. Não é desistir, é entregar-se a um poder superior, a uma inteligência maior, a uma compreensão mais perfeita. A prova viva. Tenho visto esse princípio funcionar em minha própria vida e na vida de inúmeras pessoas que o aplicaram. Deixe-me compartilhar com você alguns exemplos de pessoas que transformaram suas circunstâncias por meio da prática de assumir o estado de desejo realizado e depois não fazer nada. Um homem desejava um cargo específico em sua empresa que parecia inatingível,
Em vez de se esforçar e lutar para impressionar seus superiores, ele simplesmente começou a se imaginar já naquela posição. Todas as noites antes de dormir, ele se imaginava sentado à escrivaninha daquele cargo tomando decisões, participando de reuniões como se já ocupasse aquela função. Ele não mudava seus hábitos de trabalho, nem tentava obter favores. Cargo tomando decisões, participando de reuniões como se já ocupasse aquela função. Ele não mudou seus hábitos de trabalho, nem tentou obter favores. Ele simplesmente vivia com a consciência de já ter o que desejava. Em poucas semanas, uma série de eventos inesperados o levou a ser promovido exatamente para o cargo que ele havia imaginado. Uma mulher ansiava pela reconciliação com sua filha afastada. Em vez de ligar várias vezes ou tentar forçar um encontro, ela começou a imaginar conversas com a filha como se já estivessem reconciliadas. Ela adormecia todas as noites sentindo a alegria e a gratidão de ter um relacionamento amoroso com a filha. Ela não fez nada de estranho para que isso acontecesse. Não enviou nenhuma carta, não fez nenhuma ligação, não recorreu a nenhum intermediário. Ela simplesmente viveu na suposição de que a reconciliação já havia ocorrido. Em um mês, a filha a procurou espontaneamente e elas iniciaram o processo de recuperação do relacionamento. Um jovem artista desejava o reconhecimento de seu trabalho, mas havia sido repetidamente rejeitado por galerias e críticos. Em vez de continuar a enviar seu trabalho e enfrentar a rejeição, ele começou a se imaginar em uma exposição bem-sucedida de suas pinturas. Ele sentiria a satisfação de ver seu trabalho apreciado, ouvir os comentários positivos e receber os parabéns. Ele não fez nada para promover a si mesmo ou seu trabalho. Simplesmente continuou a pintar a partir desse novo estado de consciência. Em poucos meses, um importante galerista descobriu seu trabalho por acaso e ofereceu-lhe uma exposição individual que lançou sua carreira. Essas não são meras anedotas ou coincidências. São demonstrações de uma lei que funciona com precisão matemática quando devidamente compreendida e aplicada. Elas são a prova viva de que quando você assume o estado de desejo realizado e não faz nada, tudo se encaixa perfeitamente. O entendimento final, à medida que nos aproximamos da conclusão de nossa discussão, quero enfatizar um último entendimento crucial de que não fazer nada como defendo não é esperar passivamente que algo fora de você mude sua vida. É uma atitude ativa, alerta, consciente, descansando na consciência de já ser quem você deseja ser. Esse estado de consciência não é algo que você visita ocasionalmente em meditação ou visualização. É algo que você vive continuamente. Ele se torna sua morada, seu estado habitual de ser. Não é algo que você faz. Não é algo que você faz. É algo que você é. Quando você realmente entender e aplicar esse princípio, descobrirá que o deleite do seu ser começa a fluir com uma facilidade e graça que podem parecer milagrosas para os outros, mas que você reconhecerá como a operação natural da lei do seu próprio ser. Você deixará de lutar contra as circunstâncias, deixará de lutar pelo que deseja, deixará de tentar fazer as coisas acontecerem por meio da força de vontade ou ação. Você simplesmente viverá a partir do fim do estado do desejo realizado e observará como o universo se reorganiza para corresponder à sua suposição. Esse é o verdadeiro significado de não fazer nada depois disso e observar como tudo se encaixa. É o reconhecimento de que uma vez que você tenha assumido a consciência de já ter o que deseja, seu trabalho está feito, a semente foi plantada. A lei está agora em operação. Tudo o que resta é regá-la com sua atenção fiel e observar como ela cresce e dá frutos em sua experiência. O chamado à prática. Convidou agora a colocar esse princípio em prática em sua própria vida. Escolha um desejo, um objetivo, uma meta que você queira realizar. Construa uma cena que implique sua realização. Entre em um estado semelhante ao sono e encene essa cena sentindo sua realidade com todo o seu ser. Depois de plantar essa semente no solo fértil de seu subconsciente, não faça nada. Não tente fazer isso acontecer. Não se preocupe em como isso acontecerá. Não se preocupe com o momento em que isso ocorrerá. Simplesmente viva cada dia com a consciência de já ter o que deseja e observe como o universo começa a responder.
ao seu novo estado de ser. Essa é a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. Esse é o segredo das eras. Essa é a pérola de grande valor pela qual um comerciante sábio venderia tudo o que possui. Você é o poder operante em sua própria vida. Você é a divindade que molda seu mundo. Você é a consciência na qual todas as coisas vivem, se movem e existem. Reconheça essa verdade. Aplique esse princípio e observe como tudo se encaixa perfeitamente em sua experiência. Lembre-se de que o reino dos céus está dentro de você. O poder de transformar sua vida está dentro de você. A capacidade de manifestar sua vida está dentro de você. A capacidade de manifestar seus desejos está dentro de você. E tudo começa com a simples prática de assumir o estado de desejo realizado e, em seguida, não fazer nada além de permitir que a lei faça sua mágica perfeita. Vá agora com o conhecimento de seu próprio poder criativo divino. Vá com a confiança de que o que você assumiu na consciência deve e irá se exteriorizar em sua experiência. Vá com a certeza de que assim como você acreditou, assim será feito a você. Pois essa é a lei de seu próprio ser, a verdade de sua própria natureza, a realidade de quem você realmente é. Você é o Deus de seu próprio universo. Você é o Deus de seu próprio universo, o Criador de sua própria realidade, o autor de seu próprio destino. Reconheça isso, viva a partir disso, e observe como tudo se encaixa perfeitamente em sua vida. Lembre-se, não faça nada depois disso, e veja como tudo se encaixa. Essa é a lei, e ela não pode falhar. É a verdade, e ela o libertará. Você é o poder operante em seu mundo. Você, e somente você, é o arquiteto de suas experiências de vida. O mundo que você vê ao seu redor, com todas as suas alegrias e tristezas, triunfos e desafios, é apenas um reflexo externo de seu estado interno, de consciência. É um espelho que reflete fielmente para você a soma total de suas crenças, suposições e atos imaginários. Agora você pode se perguntar, mas Neville, como isso pode ser possível? Certamente o mundo existe independentemente de meus pensamentos e sentimentos. A isso eu respondo que o mundo tal como você o percebe só existe em sua consciência. Seus sentidos podem lhe dizer o contrário, podem insistir na solidez e na natureza imutável de suas circunstâncias. Mas eu lhe digo que isso é uma ilusão, uma quebra de sombra lançada pela luz de sua própria imaginação. Considere por um momento quando você sonha à noite, você não experimenta um mundo que parece tão real quanto sua vida desperta. Você não interage com pessoas, lugares e situações que parecem existir independentemente de sua vontade. Entanto, ao acordar, você reconhece que todo esse mundo foi criado em sua própria mente. O mesmo acontece com o que você chama de realidade desperta. O grande segredo, então, é sua imaginação. É a própria oficina na qual você forja suas experiências de vida. Cada evento, cada circunstância, cada pessoa em sua vida está lá, porque você os imaginou, seja consciente ou inconscientemente. Esse é o verdadeiro significado da frase bíblica, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas vamos nos aprofundar nessa verdade. Quando falamos de concentrar-se em si mesmo e em seus sonhos, não estamos falando de mero pensamento positivo ou de sonhar acordado. Não estamos falando de uma prática muito mais potente e transformadora, a arte de viver a partir do fim. Viver a partir do fim significa assumir o sentimento de seu desejo realizado. Significa entrar em sua imaginação no estado de consciência que ocuparia se o seu desejo já fosse um fato presente. Não se trata de visualizar um evento futuro, mas de experimentar aqui e agora a realidade de seu desejo realizado. Vou lhe dar um exemplo para ilustrar esse princípio. Suponha que você deseje abundância financeira. A abordagem comum seria se concentrar no processo de aquisição de riqueza, trabalhando mais, economizando, mais, investindo com sabedoria. Mas essa abordagem o mantém enraizado no processo de aquisição de riqueza, trabalhando mais, poupando, mais, investindo com sabedoria. Mas essa abordagem o mantém enraizado na consciência da falta de ainda não ter o que deseja. Em vez disso, peço que você se pergunte
Como eu me sentiria se fosse financeiramente abundante? Como seriam minhas conversas internas? Como eu me comportaria? Que pensamentos ocupariam minha mente durante o dia? Depois de identificar esses sentimentos e estados mentais, sua tarefa é assumi-los agora em sua realidade atual. Vejam, meus queridos amigos, o segredo não é pensar em seu desejo, mas pensar a partir do estado de sua realização. Esse é o verdadeiro significado da oração. Não suplicar favores a uma divindade externa, mas alinhar sua consciência com a realidade que deseja vivenciar. Agora alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, isso soa como auto-engano. Como posso me sentir rico se minha conta bancária me diz o contrário? A isso eu respondo: seus sentidos mostram apenas os efeitos, nunca as causas de sua realidade. Ao persistir na sensação de que seu desejo foi realizado, você está operando no nível causal da existência. E o mundo exterior deve, por lei, se reorganizar para corresponder ao seu novo estado interior. Lembre-se, a consciência é a única realidade. O que você está consciente de ser, você é. E o que você é, você cria. E o que você é, você cria. Esse é o verdadeiro significado da injunção bíblica de ser transformado pela renovação de sua mente. Ao renovar sua mente, ou seja, ao assumir consistentemente o estado de consciência de seu desejo realizado, você transforma todo o seu mundo. Mas que fique claro que não se trata de fugir da realidade ou negar suas circunstâncias atuais. Trata-se de entender a verdadeira natureza da realidade como uma substância maleável e responsiva que se adapta aos seus estados mentais dominantes. Trata-se de reconhecer seu poder como um ser criado e exercer esse poder de forma consciente e deliberada. Agora você pode se perguntar: como posso começar essa prática de viver a partir do fim? Como faço para me concentrar em mim mesmo e em meus sonhos dessa forma? A resposta está no uso de sua imaginação. Esse dom divino que o diferencia, como um ser criativo neste universo. Todas as noites, ao deitar a cabeça no travesseiro, quero que você entre em um estado de relaxamento. Deixe que os cuidados e as preocupações de seu dia desapareçam. Depois, com seu olho interior, construa uma cena que implique a realização de seu desejo. Torne-a tão vívida e real quanto possível. Envolva todos os seus sentidos nesse ato imaginário. Se o seu desejo for um relacionamento amoroso, sinta o calor do abraço de sua amada. Ouça a voz dela sussurrando palavras de afeto. Sinta o cheiro de seu perfume familiar. Torne a cena tão real e natural quanto qualquer lembrança de um evento. Natural. Se o seu sonho é ter sucesso profissional, veja-se em seu ambiente de trabalho ideal. Sinta a satisfação de um trabalho bem feito. Ouça os parabéns de seus colegas. Experimente o orgulho e a realização de viver seu propósito. Seja qual for o seu desejo, construa uma cena que implique a realização dele e em seguida entre nessa cena. Não assista a ela como um espectador, mas participe dela plenamente. Esteja lá em sua imaginação experimentando a alegria e a satisfação de seu desejo realizado. Ao adormecer, leve esse sentimento com você. Deixe que ele seja a última coisa em sua consciência ao cair no sono. Pois durante o sono, quando sua mente consciente está em repouso, essas impressões afundam profundamente em seu subconsciente, o solo fértil, a partir do qual todas as suas experiências futuras crescerão. Mas não limite essa prática aos seus devaneios noturnos. Durante todo o dia, sempre que tiver um momento de silêncio, volte à sensação de seu desejo realizado. Permita que ele colore seu humor, influencie sua postura e informe suas conversas internas. Lembrem-se, meus amigos, suas conversas internas são incrivelmente poderosas. Elas são o pano de fundo contra o qual sua vida se desenrola. A maioria das pessoas mantém esses diálogos internos inconscientemente remoendo mágoas passadas ou se preocupando com problemas futuros. Mas você, munido desse conhecimento, pode direcionar conscientemente seu diálogo interno para se alinhar com seus desejos. Se você deseja saúde, não se envolva em conversas internas sobre doença ou fraqueza. Em vez disso, ouça-se dizendo:
Sou vibrantemente saudável e cheio de energia. Se você busca abundância financeira, deixe sua escravidão interior declarar: sou abundantemente provido em todos os sentidos. Essas conversas internas mantidas persistentemente transformarão seu mundo. Pois tudo o que você consentir em sua mente, tudo o que você sentir como verdadeiro, deve ser retratado em sua realidade. Essa é a lei de seu ser tão inalterável quanto qualquer lei da física. Agora alguns de vocês podem estar se perguntando: mas e quanto à ação? Certamente precisamos fazer algo no mundo externo para realizar nossos sonhos. A isso eu respondo que a ação inspirada fluirá naturalmente de seu estado assumido. Quando você realmente vive no final, quando incorpora totalmente a consciência de seu desejo realizado, você se verá naturalmente e sem esforço tomando as medidas que levam à sua manifestação. Esse é o significado da frase bíblica: a visão tem sua hora marcada, ela amadurece, ela florescerá. Se demorar, então espere, pois ela é certa e não se atrasará. Sua única tarefa é se apegar à visão, persistir no sentimento do desejo realizado. O como, o quando e o onde de sua manifestação não lhe dizem respeito. Confie no perfeito desenvolvimento de seu desejo, guiado por uma sabedoria muito maior do que a sua. Deixe-me compartilhar com você uma experiência pessoal para ilustrar esse princípio. Há muitos anos, quando cheguei à cidade de Nova York, tive o desejo ardente de falar no Town Hall. Eu tinha o desejo ardente de falar no Town Hall. Naquela época, eu era desconhecido, sem contatos e sem meios aparentes de realizar esse sonho. Mas em vez de me concentrar nesses obstáculos aparentes, escolhi viver a partir do fim. Todas as noites ao adormecer eu me imaginava no palco da prefeitura. Sentia a madeira sólida sob meus pés. Via o mar de rostos diante de mim, ouvia o barulho da plateia. Sentia a satisfação de compartilhar minha mensagem com ouvintes ansiosos. Eu vivia nesse estado sentindo que era verdade apesar de todas as evidências em contrário em minhas horas de vigília. E então, meus amigos, o mundo exterior começou a se conformar com essa convicção interior. Em questão de semanas, por meio de uma série de eventos que pareciam totalmente acidentais, fui convidado para falar na Câmara Municipal. A cena que eu havia encenado em minha imaginação se concretizou no mundo exterior nos mínimos detalhes. Isso, meus queridos amigos, é o poder que está dentro de vocês. Essa é a força criativa de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela não é limitada por suas experiências passadas, suas circunstâncias atuais ou pelas opiniões dos outros. Ela é limitada apenas por sua capacidade de acreditar na realidade de seus atos imaginários. Agora vamos abordar uma preocupação comum que surge quando as pessoas se deparam com esses ensinamentos pela primeira vez. Muitos temem que, ao se concentrarem em si mesmos e em seus próprios desejos, estejam sendo egoístas ou negligenciando seus deveres para com os outros. Nada poderia estar mais longe da verdade. Vejam, meus amigos, vocês não podem dar o que não têm. Ao se concentrarem em seu próprio crescimento, seus próprios sonhos, sua própria expansão, vocês estão aumentando sua capacidade de servir aos outros. Ao transformar sua própria consciência, você eleva a consciência de todos os que estão ao seu redor. Lembre-se das palavras do Mestre: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus não é um lugar no espaço ou no tempo, mas um estado de consciência. É o estado de saber que você é um com o poder criativo do universo. Quando você busca esse estado em primeiro lugar, quando prioriza o alinhamento de sua consciência com seus desejos, tudo o mais se encaixa naturalmente. Além disso, quando você começa a experimentar os frutos dessa prática em sua própria vida, você se torna um testemunho vivo do poder da imaginação. Seu próprio ser se torna uma inspiração para os outros, mostrando-lhes o que é possível quando se assume o controle de seu mundo interior. Mas deixe-me adverti-lo de que esse trabalho exige persistência e fé. Talvez você não veja resultados imediatos em seu mundo exterior. A semente que você plantou em sua imaginação precisa de tempo para germinar e crescer. Durante esse período, você poderá enfrentar dúvidas tanto internas quanto dos outros. É aí que entra o verdadeiro teste de sua fé.
Você consegue persistir no sentimento de que seu desejo foi realizado mesmo quando seus sentidos o negam. Você consegue permanecer leal à sua visão, mesmo quando o mundo exterior parece contradizê-la. Essa é a marca de um verdadeiro mestre da fé. Lembre-se da história bíblica de Abraão, a quem foram prometidos inúmeros descendentes quando ele era velho e não tinha filhos. Contra todas as probabilidades, contra todas as evidências de seus sentidos, ele persistiu em sua fé. Ele se atreveu a acreditar na realidade daquilo que ainda não havia se manifestado. E no devido tempo, sua fé foi recompensada. Da mesma forma, você deve persistir em seus atos imaginários, em sua suposição do sentimento de realização de seu desejo. Não vacile, não duvide, não ceda à tentação de julgar pelas aparências. Mantenha-se firme em sua visão, sabendo que o que você está consciente de ser deve se tornar. Agora, vamos nos aprofundar na mecânica dessa prática. Quando você se concentra em si mesmo e em seus sonhos da maneira que estou descrevendo, você está se engajando em um ato profundo de amor próprio e respeito próprio. Você está declarando ao universo e, mais importante, à sua própria mente subconsciente, que você é digno de seus desejos. Esse ato de autoafirmação é crucial. Muitas pessoas sabotam seu próprio sucesso porque, no fundo, não acreditam que o merecem. Elas podem até se esforçar para realizar seus sonhos, mas sua convicção interior conta uma história diferente. Ao assumir consistentemente a sensação de que seu desejo foi realizado, você está reprogramando sua mente subconsciente. Você está substituindo velhos padrões de falta, limitação e indignidade por novos padrões de abundância, possibilidade e merecimento. É por isso que é tão importante tornar seus atos imaginários tão vívidos e reais quanto possível. Sua mente subconsciente não faz distinção entre o que você imagina vividamente e o que você realmente vivencia no mundo externo. Ao apresentá-la com imagens vívidas e persistentes da realidade desejada, você a treina para aceitar essa nova realidade como fato. E uma vez que o subconsciente aceita algo como fato, ele trabalha incansavelmente para trazê-lo à manifestação. Ele influencia suas percepções, suas decisões, suas ações, tudo para se alinhar com essa nova realidade aceita. Esse é o poder de sua mente subconsciente. E ao aprender a trabalhar com ela, em vez de contra ela, você libera um potencial verdadeiramente ilimitado. Mas lembrem-se, meus amigos, não se trata de forçar ou se esforçar. O reino dos céus não é conquistado pela violência. Seus atos imaginários devem ser lúdicos, alegres e naturais. Eles devem parecer como se estivessem entrando em um estado confortável e familiar, em vez de um árduo exercício de vontade. Pense em uma criança brincando totalmente imersa em seu mundo imaginário. Elas não duvidam da realidade de suas imaginações. Não se esforçam para acreditar. Elas simplesmente são o que imaginam ser totalmente e sem reservas. Essa é a aposta que você deve cultivar em seu próprio trabalho imaginário. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando sobre o papel da ação nesse processo. Certamente você deve estar pensando que não posso ficar sentado imaginando o dia todo. Não preciso fazer algo para transformar meus sonhos em realidade. Certamente você deve estar pensando que não posso ficar sentado imaginando o dia todo. Não preciso fazer algo para transformar meus sonhos em realidade. A isso, eu respondo. A ação correta fluirá naturalmente de seu estado assumido. Quando você realmente viver no final, quando incorporar totalmente o estado de seu desejo realizado, você se sentirá naturalmente inspirado a tomar as medidas que levam à sua manifestação. Essas ações não parecerão um trabalho árduo ou uma luta. Elas parecerão esforços naturais quase inevitáveis. Você se verá no lugar certo na hora certa, dizendo as palavras certas, tomando as decisões certas, tudo como um fluxo natural do seu estado presumido. Esse é o verdadeiro significado da frase, os sinais seguem. Eles não precedem. As ações externas não são a causa de seu sucesso, mas o efeito de sua transformação interna. Elas são a sombra projetada pela luz de sua imaginação. Deixe-me dar outro exemplo de minha própria vida para ilustrar esse princípio. Quando comecei a dar palestras sobre essas verdades, eu tinha um profundo desejo de alcançar um público maior. Eu me imaginava falando para grandes multidões,
compartilhando esses ensinamentos com pessoas de todas as esferas da vida. Não saí para fazer propaganda ou me promover freneticamente. Agora eu não saí e freneticamente anunciei ou me promovi. Não me esforcei nem lutei para que isso acontecesse. Em vez disso, vivi a partir do fim. Em minha imaginação eu me via diante de auditórios lotados. Sentia a alegria de compartilhar essas verdades com ouvintes ansiosos. Experimentei a satisfação de saber que minha mensagem estava alcançando e transformando vidas. E então, meus amigos, o mundo exterior começou a se conformar com essa convicção interior. As oportunidades começaram a se apresentar. Os convites para falar em locais maiores começaram a chegar. As pessoas começaram a divulgar minhas palestras. Tudo isso aconteceu naturalmente sem esforço como resultado de meu trabalho interior. Esse é o poder que está dentro de vocês, meus queridos amigos. Essa é a força criativa de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela não é limitada por suas experiências passadas, suas circunstâncias atuais ou pelas opiniões dos outros. Ela é limitada apenas por sua capacidade de acreditar na realidade de seus atos imaginários. Agora vamos abordar outra preocupação comum que surge quando as pessoas se deparam com esses ensinamentos pela primeira vez. Muitos se preocupam com as implicações éticas dessa prática. Elas perguntam se eu posso imaginar qualquer coisa. Elas perguntam se eu posso imaginar qualquer coisa. O que me impede de usar esse poder para fins egoístas ou prejudiciais? A isso eu respondo que a própria natureza dessa prática impede seu mau uso. Pois quando você realmente entra no estado de realização do seu desejo, quando incorpora totalmente a consciência do seu desejo, você está se alinhando com o bem maior. Vejam, meus amigos, no nível mais profundo de nosso ser, todos nós desejamos as mesmas coisas: amor, alegria, paz, realização. Quando você imagina, a partir desse lugar do seu eu mais elevado, você naturalmente se alinha com esses desejos universais. Suas imaginações não se tornam apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de todos. Suas imaginações não se tornam apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício de todos. Além disso, ao praticar essa arte de imaginar, você verá que seus desejos se refinam naturalmente. O que antes parecia importante pode desaparecer à medida que você se conecta mais profundamente com seu verdadeiro eu. Suas imaginações se tornarão mais puras, mais alinhadas com seu bem maior e com o bem maior de todos. Esse é o verdadeiro significado da frase: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você alinha sua consciência com seu eu mais elevado, com o poder criativo do universo, tudo o mais se encaixa naturalmente. Agora, meus amigos, quero abordar uma questão que surge com frequência quando compartilho esses ensinamentos. As pessoas perguntam: mas e o sofrimento no mundo? E quanto àqueles que são oprimidos, empobrecidos ou doentes? Você está dizendo que eles imaginaram isso para si mesmos? Essa é uma pergunta profunda e merece uma resposta bem pensada. Primeiro quero deixar claro que esse ensinamento não se trata de culpa ou julgamento. Trata-se de capacitação. Trata-se de reconhecer o poder criativo que existe dentro de cada um de nós e aprender a usá-lo conscientemente. Veja bem, a maioria das pessoas não está ciente do poder de sua imaginação. Elas não percebem que suas suposições e crenças internas estão abalando sua realidade externa. Elas estão imaginando inconscientemente, muitas vezes, concentrando-se no que temem ou no que lhes falta, em vez de se concentrarem no que desejam. Além disso, todos nós somos influenciados pela consciência coletiva de nossa sociedade, nossa cultura e nossa época. Muitas das limitações e sofrimentos que experimentamos são o resultado de crenças e suposições mantidas coletivamente. Mas aqui está a maravilhosa verdade. Assim como imaginamos essas condições, podemos imaginar algo diferente. Podemos mudar nossa consciência individual e, ao fazê-lo, contribuir para mudar a consciência coletiva. Esse é o verdadeiro significado de ser a mudança que você deseja ver no mundo. Ao se concentrar em si mesmo, ao imaginar uma realidade melhor para si, você não está sendo egoísta. Você está contribuindo para a elevação de toda a humanidade.
está acrescentando sua vida à soma da luz. Lembrem-se, meus amigos, a consciência é a única realidade. O mundo que você vê ao seu redor é um reflexo da consciência tanto individual quanto coletiva. Ao mudar sua consciência, ao imaginar persistentemente uma realidade melhor, você está literalmente mudando o mundo. Esse trabalho de imaginação não está separado da ação prática no mundo. Em vez disso, ele informa e inspira essa ação. Quando você vive a partir do estado de realização do seu desejo, você se vê naturalmente tomando as medidas que levam à sua manifestação. Você será guiado por uma sabedoria interior que ultrapassa em muito o mero intelecto. Portanto, peço a vocês, meus queridos amigos, que adotem essa prática com toda a seriedade. Façam dela o foco central de sua vida. Todas as noites ao adormecer e todas as manhãs ao acordar, entrem no estado de realização de seu desejo. Sinta-o vival. Acredite nele com todo o seu coração. Durante o dia, sempre que tiver um momento de silêncio, volte a esse estado. Deixe que ele informe seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Deixe que ele se torne o novo normal para você, pois o que você persistir em imaginar acabará experimentando. Lembre-se de que o tempo necessário para que seu ato imaginário se torne sua realidade física é diretamente proporcional à naturalidade do estado. Quanto mais natural for para você, mais rapidamente ele se manifestará. É por isso que a persistência é fundamental. Você está formando novos caminhos neurais, novos padrões de pensamento e sentimento. Para encerrar, quero lembrá-lo desta verdade fundamental. Você é o poder operante em seu mundo. Sua consciência é a força criativa que molda sua realidade. Ao se concentrar em si mesmo e em seus sonhos ao viver a partir do estado de desejo, realizado, você está entrando em seu verdadeiro poder como ser criativo. Vá em frente e crie com ousadia. E crie com ousadia. Imagine com amor. Viva plenamente na consciência de seus desejos realizados. Pois ao fazer isso, você não está apenas transformando sua própria vida, mas contribuindo para a transformação de toda a humanidade. Você está cumprindo seu propósito divino como co-criador neste universo magnífico. Obrigado, e que sua imaginação o guie para a realização de todos os seus sonhos. O mundo que você vê ao seu redor não é a causa de sua experiência, mas o efeito. Ele é a representação externa de seus estados internos de consciência. Cada circunstância, cada pessoa, cada experiência em sua vida é um reflexo de seus próprios pensamentos e crenças. Quando você compreende essa verdade fundamental, percebe que o reembolso que busca não se trata de receber algo de uma fonte externa. Trata-se de mudar sua consciência para um estado em que o que você deseja já existe, porque, na verdade, nada nunca é perdido. Ele simplesmente existe em um estado que você não está ocupando no momento. Pense por um momento, você já perdeu algum objeto em sua casa e depois o encontrou exatamente onde deveria estar. O objeto nunca foi perdido. Ele sempre esteve lá. Você simplesmente não estava ocupando o estado de consciência em que estava ciente de sua localização. O mesmo princípio se aplica a tudo o que você acredita ter perdido na vida. Agora você deve estar se perguntando: mas Neville, como posso mudar minha consciência para um estado em que tenho o que achei que estava perdido? Essa é uma excelente pergunta e nos leva ao ponto central de nossa discussão. A chave está em sua maravilhosa imaginação humana. Sua imaginação não é mera fantasia ou devaneio. Ela é Deus em ação dentro de você. É o poder criativo por meio do qual todas as coisas são feitas. Quando você imagina, está literalmente remodelando a substância do universo. Para receber o reembolso do que você achava que estava perdido, você deve usar sua imaginação para ocupar o estado em que já o tem. Você deve sentir a realidade disso, experimentar a alegria disso, viver a partir da suposição de que isso já é seu. Não se trata de fingir ou enganar a si mesmo. Trata-se de alinhar-se com a verdade de seu desejo no nível da causa. Lembre-se de que seu mundo externo é simplesmente um reflexo de seus estados internos. À medida que você muda internamente seu mundo externo, não tem escolha a não ser se conformar.
Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas Neville, como posso imaginar ter algo quando a minha realidade atual me mostra a sua ausência? É aí, meus caros amigos, que entra a fé, mas não a fé cega. Fé baseada na compreensão da lei. Veja, sua realidade física nada mais é do que a imagem externa de suas suposições passadas. Ela é a colheita das sementes que você vendeu anteriormente em sua consciência. Para mudar sua realidade para receber o reembolso do que você pensou ter perdido, é preciso plantar novas sementes. Você precisa assumir um novo estado de ser. Quando você imagina ter o que deseja, quando sente a realidade disso, está plantando essas novas sementes. Você está assumindo o estado de alguém que já tem o que deseja. E à medida que você persiste nesse estado, seu mundo exterior não tem outra escolha, a não ser se conformar com essa nova convicção interior. Esse é o verdadeiro significado da frase bíblica: peça e lhe será dado. Não se trata de uma súplica a uma divindade externa. É um lembrete de seu próprio poder criativo divino. Quando você pede, está declarando o seu desejo como um fato consumado para a sua própria mente subconsciente, que é uma com a mente universal. Agora vamos abordar um equívoco comum. Muitos acreditam que para manifestar seus desejos de receber o reembolso do que pensavam ter perdido, precisam visualizar cada detalhe de como isso acontecerá. Mas eu lhe digo agora que isso não é necessário e pode até ser contraproducente. Seu trabalho não é descobrir o como, seu trabalho é assumir o sentimento do desejo realizado. A inteligência infinita do universo cuidará do como de maneiras muito além do que sua mente consciente limitada pode conceber. Pense nisso da seguinte forma: quando você faz um pedido online, não se preocupa com a logística de como o produto será entregue. Você simplesmente faz o pedido e confia que ele chegará. O mesmo princípio se aplica quando você busca o reembolso do universo. Você faz o seu pedido no catálogo cósmico, por assim dizer, e depois o deixa ir e confia na entrega. Isso nos leva a outro ponto crucial, a importância de deixar ir. Depois de ter assumido a sensação de seu desejo realizado, depois de ter plantado a semente de seu desejo no solo fértil de sua mente subconsciente, você deve soltá-la. Você deve adormecer com o desejo confiante em sua realização. Esse abandono não é indiferença. É confiança suprema. É o conhecimento de que seu desejo já é seu no reino da imaginação, que é a própria substância da realidade. Enquanto você dorme com essa suposição, sua mente subconsciente começa a trabalhar alinhando todas as forças necessárias para realizar a manifestação do seu desejo. Agora vamos explorar o conceito de revisão em relação a receber o reembolso do que você achava que havia perdido. A revisão é a arte de reimaginar eventos passados de forma que se alinhem com sua realidade desejada. Isso é crucial porque sua mente subconsciente se baseia em suas memórias para criar sua experiência atual. Quando você revisa seu passado, está literalmente reescrevendo o roteiro de sua vida. Você está criando um passado que naturalmente leva ao presente e ao futuro desejados. Em vez de ficar remoendo as perdas, revise essas experiências. Veja-as como trampolins, como partes necessárias de sua jornada que o levaram a esse momento de revelação e retribuição. Essa prática de revisão combinada com o fato de viver no estado de desejo realizado cria um alinhamento poderoso em sua consciência. Você está criando um novo passado, presente e futuro de uma só vez, todos alinhados com o ressarcimento que você busca. Agora vamos abordar o conceito todos, à medida que você empurra para fora. Esse princípio afirma que todos em seu mundo são um reflexo de sua consciência. A maneira como as pessoas o tratam, as oportunidades que surgem em seu caminho, até mesmo os eventos aparentemente aleatórios em sua vida, todos são reflexos de seu estado de ser. Quando você muda sua consciência para um estado de ter recebido o pagamento pelo que achava que havia perdido naturalmente, começa a ver os outros de forma diferente. Você os vê como se estivessem desempenhando o papel perfeito no desdobramento divino de seu desejo. Essa mudança de percepção permite mudanças milagrosas em seus relacionamentos e circunstâncias. Vamos agora discutir a importância da gratidão para receber a retribuição do universo. A gratidão não é apenas um sentimento educado.
Ela é uma poderosa força criativa. Quando você é verdadeiramente grato, está reconhecendo a presença do seu desejo em sua vida. Você está afirmando sua realidade mesmo antes de se manifestar no reino físico. Ao buscar o retorno do que você achava que havia perdido, cultive um profundo senso de gratidão. Seja grato não apenas pelo que você pode ver e tocar, mas pelas bênçãos invisíveis que estão acontecendo agora mesmo em sua vida. Agradeça pela sabedoria que o guia, pelo amor que o cerca e pelo poder que reside dentro de você. Essa gratidão o alinha com a frequência do seu desejo, acelerando a manifestação dele. Ela o coloca em um estado de receptividade, abrindo-o para receber bênçãos ainda maiores. Agora vamos abordar o conceito do sábado. O sábado, nesse contexto, não se refere a um dia específico da semana, mas a um estado de espírito. É um estado de descanso completo de todo o esforço, um estado de saber que seu trabalho está feito. Quando você buscar o retorno do universo, quando tiver assumido a sensação de que seu desejo foi realizado, entre nesse estado de sábado. Descanse na certeza de que seu desejo foi realizado. Nesse estado, você não sente mais a necessidade de realizar seu desejo, porque sabe que ele já está realizado. Vamos explorar o conceito de desapego. De realizar seu desejo porque você sabe que ele já está realizado. Vamos explorar o conceito de desapego. O desapego não significa não se importar com seu desejo. Significa liberar seu apego ansioso a como ou quando ele se manifestará. Quando você se apega ansiosamente a um resultado, na verdade, está afirmando a ausência do seu desejo. O verdadeiro desapego vem do conhecimento profundo de que seu desejo já é seu em consciência e, portanto, deve se manifestar em sua realidade física. É um estado de calma certeza de saber que a lei está em ação mesmo quando você ainda não consegue ver as evidências. Agora vamos discutir o poder de sua imaginação mais uma vez. Sua imaginação não é mera fantasia ou devaneio. Ela é Deus em ação dentro de você. É o poder criativo por meio do qual todas as coisas são feitas. Quando buscar o reembolso do universo, use sua imaginação em todo o seu potencial. Imagine-se já tendo recebido o que achava que estava perdido. Sinta a alegria disso, o alívio, a satisfação. Viva a partir desse estado, pois ao fazer isso você está literalmente remodelando a substância de sua realidade. Vamos abordar a importância do amor próprio nesse processo. Muitas pessoas lutam para receber o pagamento do universo porque não acreditam que sejam dignas dele. Mas eu lhe digo agora que a dignidade não tem nada a ver com isso. Você é digno porque existe. Você é uma criação de Deus, e Deus só cria perfeição. Cultive o amor próprio ao buscar a retribuição do universo. Saiba que você é merecedor de todas as coisas boas, simplesmente porque você é. Esse amor próprio cria uma base poderosa para manifestar seus desejos. Agora vamos explorar o conceito da lei do esforço invertido. Essa lei afirma que quanto mais você se esforça para alcançar algo, mais você o afasta. Agora vamos explorar o conceito da lei do esforço invertido. Essa lei afirma que quanto mais você se esforça para alcançar algo, mais você o afasta. É por isso que deixar ir e confiar é tão poderoso. Ele permite que você se alinhe com o fluxo natural da criação, sem a interferência da luta ou do esforço forçado. Pense assim quando estiver aprendendo a nadar: se você se debater freneticamente, vai afundar. Mas se relaxar e confiar na água para segurá-lo, você flutua sem esforço. O mesmo princípio se aplica ao recebimento de retribuição do universo. Vamos discutir o papel do silêncio nesse processo. Depois de ter feito o trabalho imaginável, depois de ter assumido a sensação de ter recebido o reembolso pelo que achava que estava perdido, chega a hora do silêncio. Esse silêncio não é apenas externo, mas interno. É a cessação de todas as conversas internas sobre seu desejo. Nesse silêncio, você permite que a semente do seu desejo crie raízes e cresça. Você não a desenterra repetidamente para verificar seu progresso. Você confia na lei sabendo que o que é feito na consciência deve se manifestar na realidade. Agora vamos abordar o conceito de viver no final mais uma vez. Quando você busca o pagamento do universo, não está esperando que algo aconteça no futuro. Você está vivenciando seu desejo como um fato presente. Esse estado de viver no final colapsa o tempo e traz seu desejo para o momento presente.
Lembre-se, no reino da imaginação, onde toda a criação acontece, não há tempo. Seu desejo é realizado no momento em que você assume o sentimento de sua realização com convicção. O tempo que leva para isso aparecer em sua realidade física é determinado por sua fé e persistência no estado assumido. Vamos explorar o conceito do efeito do observador na física quântica. Explorar o conceito do efeito do observador na física quântica no mundo quântico, o ato de observar algo o altera. Sua observação, sua consciência, afeta o comportamento das partículas subatômicas. Esse princípio também se aplica à sua vida. Quando você busca o reembolso do universo, está escolhendo observar sua realidade da perspectiva de já tê-lo recebido. Essa observação literalmente molda sua realidade em um nível quântico, levando seu desejo à manifestação. Agora vamos discutir a importância do sentimento nesse processo. Sentir é o segredo. Não é suficiente saber intelectualmente que o reembolso é possível ou mesmo visualizá-lo claramente. Você deve sentir a realidade disso ao buscar o reembolso do universo. Permita-se sentir plenamente a alegria, o entusiasmo e a gratidão por tê-lo recebido. Essas emoções elevadas são o combustível que dá vida às suas manifestações. Elas o alinham com a frequência do desejo, acelerando a realização dele em sua realidade física. Vamos abordar o conceito de resistência mais uma vez. Resistência é qualquer coisa que bloqueie o fluxo da realidade desejada em sua experiência. Ela geralmente se manifesta como dúvida, medo ou preocupação. Quando você buscar o retorno do universo, libere essa resistência. Lembre-se o que você resiste persiste. Ao abrir mão da resistência, você permite que o fluxo natural da criação realize seu desejo sem esforço. Agora vamos expandir o você quântico. O você quântico é a versão de você que existe no campo de todas as possibilidades. É o você que já recebeu o reembolso de tudo o que você achava que estava perdido. Quando você busca o reembolso do universo, está se alinhando com essa versão quântica de você. Entenda que você não está tentando se tornar algo que não é. Você está se alinhando com uma versão quântica de você. Você está se alinhando com uma versão sua que já existe no campo quântico. Você está mudando sua consciência para corresponder a essa realidade. Vamos discutir o poder de suas palavras mais uma vez. Suas palavras não são apenas sons ou símbolos. Elas são forças criativas. São declarações para o universo. Quando você busca o reembolso do que achava que estava perdido, suas palavras devem estar alinhadas com esse desejo. Fale como se já tivesse recebido o reembolso. Use frases que afirmem a realidade de seu desejo. Lembre-se de que suas palavras são sementes plantadas no solo fértil do universo. Certifique-se de que está plantando as sementes do que deseja, que cresça em sua vida. Agora vamos abordar a importância da paciência nesse processo. A paciência, nesse contexto, não é uma espera passiva. É a confiança ativa na lei. É saber que o que é feito na consciência deve se manifestar na realidade e permitir que essa manifestação se desenvolva em seu tempo perfeito. Quando você buscar o pagamento do universo, cultive esse tipo de paciência ativa. Saiba que seu desejo está se manifestando mesmo que ainda não consiga ver as evidências. Confie no perfeito desenrolar do universo. Vamos explorar o conceito do momento presente mais uma vez. O momento presente é seu ponto de poder. É o único lugar onde você pode fazer mudanças, onde você pode escolher seus pensamentos e emoções. Quando você buscar o retorno do universo, ancore-se no momento presente. Muitas pessoas vivem suas vidas remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. Mas quando você faz isso, não está usando seu poder de criar. Está permitindo que seu passado ou seu futuro imaginário controle seu presente. Buscar o reembolso do universo faz com que você se alinhe com o poder do agora. Agora vamos discutir o papel do perdão no recebimento da retribuição do universo. Guardar ressentimento, raiva ou culpa o mantém energeticamente ligado a experiências passadas. Isso o mantém vibrando em uma frequência mais baixa, atraindo mais experiências que correspondem a essa energia mais baixa. O perdão não significa tolerar o que aconteceu
ou deixar alguém livre de culpa. Trata-se de se libertar da carga energética das emoções negativas. Trata-se de escolher vibrar em uma frequência mais alta. Ao buscar a retribuição do universo, pratique o perdão aos outros e a si mesmo. Vamos abordar o conceito de ordem divina. Quando você busca o ressarcimento do universo, está se alinhando com a ordem divina. Você está reconhecendo que há um desdobramento perfeito dos eventos, mesmo que não consiga enxergar isso a partir de sua perspectiva limitada. Confie nessa ordem divina. Saiba que tudo está acontecendo para o seu bem maior, mesmo quando não parece ser assim na superfície. Essa confiança permite que você permaneça calmo e centrado, mesmo diante de aparentes contratempos ou desafios. Agora vamos explorar o conceito de permitir. Permitir é o oposto de forçar. Quando você busca o retorno do universo, você está em um estado de permissão. Você está se abrindo para receber tudo de bom que o universo tem para você. Permitir não significa ser passivo. Significa ser receptivo. Significa estar aberto a possibilidades que vão além do que sua mente limitada pode conceber. Significa confiar que o universo conhece o melhor caminho para a realização de seus desejos. Vamos discutir a importância da autoconsciência nesse processo. Para realmente receber a retribuição do universo, você deve estar ciente de seus pensamentos, suas emoções e suas reações. Você deve ser capaz de perceber quando cair na dúvida ou na ansiedade e escolher conscientemente retornar a um estado de confiança e conhecimento. Cultive essa autoconsciência por meio de práticas como meditação, registro em diário ou simplesmente reservando um tempo para uma reflexão tranquila. Quanto mais consciente você estiver de seu estado interior, mais eficazmente poderá manter um estado de alinhamento com seu desejo. Agora vamos abordar o conceito de rendição. A rendição é muitas vezes mal interpretada como desistência ou admissão de derrota. Mas no contexto de receber a retribuição do universo, a rendição é um poderoso ato de alinhamento. É a entrega do seu controle egóico limitado à sabedoria infinita do universo dentro de você. Quando você se rende dessa forma, não está se tornando impotente. Pelo contrário, você está se alinhando com a força criativa mais poderosa que existe. Você está permitindo que essa força trabalhe por seu intermédio, sem ser impedido pela dúvida, pelo medo ou pelo pensamento limitado. Vamos explorar o conceito de fé mais uma vez. A fé não é uma crença cega. Não é esperar o melhor enquanto se teme o pior. A verdadeira fé é um conhecimento que vai além da evidência física. É a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Quando você busca o reembolso do universo, está exercendo esse tipo de fé. Você está sabendo da realidade de seu desejo com tanta convicção que não precisa mais de provas físicas. Essa fé inabalável move montanhas. Ela quebra mares. Ela transforma o próprio tecido de sua realidade. Agora vamos discutir a importância de seu autoconceito nesse processo. Seu autoconceito é a soma total de suas crenças sobre quem você é. Quando você busca a retribuição do universo, está adotando um autoconceito de alguém que é digno e capaz de receber todas as coisas boas. Veja-se como um ser divino capaz de criar qualquer realidade que você deseje. Saiba que você não está separado do universo, mas é uma expressão individualizada dele. Esse autoconceito elevado o alinha naturalmente com a realização de seus desejos. Vamos abordar o conceito de resistência mais uma vez. A resistência geralmente surge quando tentamos controlar todos os aspectos de nossa realidade. Quando você busca a recuperação do universo, libere essa resistência. Permita que a inteligência infinita do universo resolva os detalhes de como seu desejo se manifestará. Lembre-se de que seu trabalho não é descobrir o como. Seu trabalho é manter a visão de seu desejo realizado e manter o sentimento de sua realidade. O universo cuidará do como de maneiras muito mais maravilhosas do que você poderia imaginar. Agora vamos explorar o conceito da lei da atração em relação ao recebimento do reembolso do universo. A lei da atração afirma que o semelhante atrai o semelhante. Quando você se alinha com a energia de já ter recebido o reembolso, você,
naturalmente eleva sua vibração. Você se alinha com a frequência do desejo. Essa vibração elevada atrai experiências, pessoas e circunstâncias que correspondem a ela. Você se torna um ímã para a realização de seus desejos, atraindo sem esforço o que precisa para a manifestação deles. Vamos discutir o papel da gratidão mais uma vez. A gratidão não é apenas um sentimento, é um estado de ser. Quando você busca o retorno do universo, naturalmente entra em um estado de gratidão. Você se sente grato não apenas pelo que tem, mas pelo que está por vir. Esse estado de gratidão é incrivelmente poderoso. Ele o alinha com a abundância do universo. Ele o abre para receber ainda mais bênçãos. Pratique a gratidão não de um lugar de falta esperando receber, mas de um lugar de plenitude sabendo que você já tem. Agora vamos abordar mais uma vez o conceito de tempo divino. Muitas vezes, quando nos apegamos firmemente aos nossos desejos, criamos resistência ao seu desenvolvimento natural. Tentamos forçar as coisas a acontecerem em nossa linha do tempo, mas o universo opera em seu próprio tempo divino, que é sempre perfeito. Quando você busca o retorno do universo, alinhe-se com esse tempo divino, libere a necessidade de controlar quando ou como seu desejo se manifestará. Confie que ele virá no momento perfeito e da maneira perfeita. Vamos explorar o conceito de consciência de unidade. Quando você busca a retribuição do universo, está reconhecendo sua unidade com o universo. Você está entendendo essa unidade com o universo. Está entendendo que não há separação entre você e o que deseja. Ele já é seu porque você é um com tudo o que existe. Essa compreensão da consciência de unidade dissolve a ilusão da falta. Ela o alinha com a abundância infinita do universo. A partir desse estado de unidade, a manifestação se torna natural e sem esforço. Agora vamos discutir mais uma vez a importância do desapego. O desapego não é indiferença. Não é falta de desejo. O desapego é o estado de saber que seu desejo já é seu na consciência e, portanto, você não precisa persegui-lo ansiosamente no mundo físico. Consciência e, portanto, você não precisa persegui-lo ansiosamente no mundo físico. Quando você se desapega dessa forma, fica livre do medo de não conseguir o que deseja. Você está livre da ansiedade de quando ou como isso virá. Essa liberdade permite que você desfrute plenamente do momento presente enquanto mantém a visão da realização do seu desejo. Vamos abordar o conceito de permitir mais uma vez. Permitir é o oposto de forçar. Quando você busca o retorno do universo, você está em um estado de permissão. Você está se abrindo para receber tudo de bom que o universo tem para você. Permitir não significa ser passivo. Significa ser receptivo. Significa estar aberto a possibilidades que vão além do que sua mente limitada pode conceber. Significa confiar que o universo conhece o melhor caminho para a realização de seus desejos. Agora vamos explorar o conceito do princípio do espelho. Esse princípio afirma que seu mundo exterior é um reflexo de seu mundo interior. Quando você busca a retribuição do universo, está criando um estado interno de abundância, realização e gratidão. Esse estado interno inevitavelmente se refletirá em suas experiências externas. Entenda que à medida que você muda seu mundo interior, seu mundo exterior deve mudar para corresponder a ele. Isso não é um pensamento positivo. É a operação da lei universal. Vamos discutir o papel da paciência mais uma vez. A paciência nesse contexto não é uma espera passiva. É a confiança ativa na lei. É saber que o que é feito na consciência deve se manifestar na realidade e permitir que essa manifestação se desenvolva em seu tempo perfeito. Quando você buscar o pagamento do universo, cultive esse tipo de paciência ativa. Saiba que seu desejo está se manifestando, mesmo que ainda não consiga ver as evidências. Confie no perfeito desenrolar do universo. Agora vamos abordar mais uma vez a importância do amor próprio nesse processo. O amor próprio não é vaidade ou egoísmo. É o reconhecimento de seu verdadeiro valor como um ser divino. Quando você se ama de verdade, alinha-se naturalmente com a realização de seus desejos. Ao buscar a retribuição do universo, cultive um profundo amor próprio. Saiba que você é digno de tudo o que deseja, simplesmente porque você existe.
Esse amor próprio cria uma base poderosa para manifestar seus desejos. Vamos explorar o conceito do campo quântico mais uma vez. O amor próprio cria uma base poderosa para a manifestação de seus desejos. Vamos explorar o conceito de campo quântico mais uma vez. Na física quântica, entendemos que tudo é energia e possibilidade. Seus desejos já existem como potenciais nesse campo quântico. Quando você busca o retorno do universo, está se alinhando com a versão da realidade em que seu desejo é realizado. Entenda que você não está criando algo do nada. Você está selecionando uma realidade a partir de infinitas possibilidades. Seu trabalho é alinhar sua consciência com a realidade que deseja experimentar. Agora vamos discutir o poder de seu foco. É para onde você direciona sua energia que você coloca sua atenção. Quando você busca o reembolso do universo, está se concentrando na realidade da realização do seu desejo. Você está direcionando sua energia para a manifestação desse desejo. Preste atenção em onde você está colocando seu foco. Você está se concentrando no que lhe falta, no que está errado em sua vida, ou está se concentrando na realidade do seu desejo realizado? Lembre-se de que aquilo em que você se concentra se expande. Para concluir, lembre-se de que o universo está prestes a recompensá-lo por tudo o que você achava que estava perdido. Essa retribuição não é algo externo a você, mas uma mudança em sua consciência. À medida que você se alinhar com o estado de ter recebido esse reembolso, à medida que viver a partir dessa suposição, verá que seu mundo exterior se remodelará para corresponder ao seu estado interior. Confie na lei e tenha fé em sua própria natureza divina e, acima de tudo, persista no estado de saber que seus desejos já estão realizados. Pois, ao fazer isso, você está exercendo seu poder criativo divino e moldando sua realidade de acordo com sua vontade. Vá em frente e crie conscientemente, pois o poder está dentro de você. O universo inteiro está sob seu comando. Você só precisa assumir a sensação de que seu desejo foi realizado e permitir que o bem flua para você. E assim será.